Fala, baixista! Fala, nhonho! Olá, querido professor! Olá, baixista! Nhonho, você sabe o que são intervalos? Seria a hora do recreio, prof. Eu me refiro a intervalos musicais, nhonho. Ai, desculpe, professor, é que eu tenho muita fome. Mas você só pensa em comida, nhonho? Não, prof, eu penso nos refrigerantes também. Ah, é? Vamos ver se você entende de refrigerante, então. Nhonho, qual o refrigerante mais musical que existe? Qual? Fácil. É o Dó-Li. Ô, Nhonho, tu não sabia dessa? Eu me admiro você. Ah, pensei que fosse o Fá. Que Fá? Fanta laranja. Ai, 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 ai. Bom, chega de piadas engraçadas. Vamos para a dica do dia, que é... Intervalos musicais. Muito obrigado, Nhonho. Você acha que sabe tudo sobre intervalos musicais? Bom, tudo bem. Vem comigo até o final. Bom, esse estudo é importante para entender a formação das escalas e os acordes que derivam das escalas. Os intervalos musicais são classificados de acordo com a quantidade de tons e semitons, tendo como referência um ponto de partida que pode ser qualquer nota. Nhonho, você sabe o que é um tom? Seria o Tom Cavalcante? Não, Nhonho. O Tom Cruise? Menos! Um tom corresponde a 2 semitons. Um semitom corresponde à menor distância entre uma nota e outra. Por exemplo, do Mi para o Fá, temos um semitom. Do Si para o Dó, também temos um semitom. Então isso significa que da nota Dó para a nota Ré também temos um semitom? Não, Nhonho. Nesse caso, nós temos um tom. Como assim, prof? Não deveria ser um semitom também? Não, Nhonho. Os casos que eu citei são exceções. Esse é o quê? Sons. Puxa! Mas, prof, se da nota Si para a nota Dó eu tenho um semitom, que é a menor distância entre duas notas, eu posso dizer que do Dó para o Ré, que tem um tom de distância, existe uma nota entre essas duas? Exatamente, Nhonho. É aí que temos um novo conceito, que são os acidentes musicais. Nhonho, você já ouviu falar de acidentes musicais? Ai, prof, o único acidente que eu ouvi falar foi quando o Chaves atropelou o gato do Kiko. Não, Nhonho. Os acidentes musicais não têm nada a ver com atropelamento. Você já conhece as notas naturais, que são Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Os acidentes musicais são classificados como sustenido ou bemol e vão representar as notas que estão entre as notas Dó e Ré, Ré e Mi, Fá e Sol e Lá, basicamente. Ou seja, a nota que está entre Dó e Ré damos o nome de Dó sustenido ou Ré bemol. O sustenido é representado por uma tralha. Não, não é essa tralha. É aquele símbolo que parece um joguinho da velha. Isso mesmo. Por outro lado, o bemol é representado por um B minúsculo ao lado da nota. A essa situação de termos dois nomes para o mesmo som ou uma mesma nota, nós damos o nome de enarmonia. Prof, Diga, Nhonho. então eu posso concluir que uma nota com acidente musical entre duas notas naturais pode levar o nome da nota anterior com o sustenido ou o nome da nota posterior com o acidente bemol. Por exemplo, entre o Fá e o Sol, eu tenho uma nota que pode se chamar tanto Fá sustenido quanto Sol bemol. Isso mesmo, Nhonho. Não se preocupe com isso. Elas não ficam chateadas de serem chamadas de duas formas. Para elas, tanto faz. Entendeu, Nhonho? Entendi, professora. Bom, agora que vocês já entenderam o que é tom e semitom, vamos aos intervalos. Hora do recreio, prof. Não, Nhonho.
Vamos aos intervalos musicais, que são classificados de acordo com a quantidade de tons e semitons entre uma nota e outra. Ah! Bom, sabe quando você escuta falar sobre acordes maiores, acordes menores, acorde com sétima, acorde com nona, acorde com 11ª, com 13ª, com quinta aumentada, com quinta diminuta? Então, isso tem relação com a classificação dos intervalos. Vamos tomar como exemplo, e nota de partida, a nota Dó. Quando eu avanço um semitom, que é uma casa, eu tenho uma nota que está entre a nota Dó e a nota Ré. A nota Ré está aqui. Aqui no meio eu tenho uma nota que se chama Dó sustenido ou Ré bemol. É um semitom. Se eu for chamar essa nota de Dó sustenido, seria o equivalente ao ter um intervalo de primeira aumentada. Porque o Dó, mesmo sendo Dó sustenido, ele tem o mesmo nome. Então ele tem uma relação de primeira. Quem é a primeira nota em relação ao Dó? É o próprio Dó. Então eu chamaria de primeira aumentada. Só que isso não tem uso prático. Quando eu chamo de Ré bemol, eu tenho uma relação intervalar de segunda. Porque o Ré em relação ao Dó é a segunda nota. Como eu avancei um semitom apenas, eu vou ter uma segunda menor. Quando eu vou para a nota Ré natural, que é a segunda nota em relação ao Dó, eu tenho mais um semitom em relação ao Dó sustenido. Só que em relação ao Dó, eu tenho um intervalo de um tom, ou seja, 2 semitons. Nesse caso, como eu avancei mais um semitom, eu tenho um intervalo de segunda maior. Esse é o intervalo de segunda maior. A próxima nota, eu avanço mais uma casa depois do Ré, que vai ser essa daqui. Ou seja, eu estou avançando um tom e meio em relação ao Dó. Nesse caso, eu teria um intervalo de segunda aumentada, que seria um Ré sustenido, né? Porque o Ré tem uma relação intervalar de segunda, porque ela é a segunda nota em relação ao Dó. Mas ela pode ser chamada de Mi bemol também. O Mi é a terceira nota em relação ao Dó, ou seja, ele tem uma relação de terceira, ou seja, ele é uma terça. No caso aqui seria uma terça menor. Avançando mais um semitom, eu tenho a nota Mi, que em relação ao Dó também é a terceira nota. Mi natural. Nesse caso, seria uma terça maior, porque eu avancei mais um semitom. No caso das terças, a gente tem uma questão que é muito relevante. São as terças que vão definir se um acorde é menor ou maior. Então, quando o acorde tem uma terça menor, a gente diz que esse acorde é menor. Quando o acorde tem a terça maior, a gente diz que esse acorde é um acorde maior. Avançando mais um semitom, nós temos a nota Fá. O Fá, em relação ao Dó, é a quarta nota, ou seja, ela tem uma relação intervalar de quarta justa com a nota Dó. Prof, Opa, Nhonho. por que não posso chamar o Fá de Mi sustenido? Existe essa possibilidade sim, Nhonho. Quando você começa a estudar música, normalmente te dizem que as notas Mi sustenido, Si sustenido, Fá bemol e Dó bemol não existem. Na verdade, elas existem. O que acontece é o seguinte, de Si para Dó eu tenho um semitom. Então eu teria que chamar o Dó de Si sustenido. E a mesma regra se aplica ao contrário, né? De Dó para Si eu tenho um semitom, então eu chamaria o Si de Dó bemol. A mesma coisa se aplica para o Mi e para o Fá. O que vai acontecer é o seguinte, a gente vai chamar de Si sustenido ou de Dó, de Mi sustenido ou de Fá, dependendo do tom da escala. E a mesma regra se aplica no caso de chamar a nota de Fá bemol ou Mi. Vai depender do tom da escala. E a mesma regra se aplica em relação ao Si e ao Dó. Avançando mais um semitom, a gente tem a nota Fá sustenido ou Sol bemol. Nesse caso, se eu for chamar de Fá sustenido em relação ao Dó, eu diria que eu tenho uma quarta aumentada em relação ao Dó. Porque o Fá é a quarta nota em relação ao Dó. Se eu for chamar esse Fá sustenido de Sol bemol, que vai ser a mesma coisa, eu só vou mudar o nome do intervalo. Em vez de ser quarta aumentada, vai ser quinta diminuta. Porque o Sol em relação ao Dó é a quinta nota. Ou seja, ele tem uma relação intervalar de quinta. Por isso que se chama quinta diminuta nesse caso. Avançando mais um semitom, nós temos a nota Sol, que também é uma quinta. Só que nesse caso é uma quinta justa em relação à nota Dó.
Avançando mais um semitom, nós temos a nota Sol sustenido, ou Lá bemol. E aí a regra é a mesma. Sol sustenido em relação ao Dó, o Sol tem uma relação de quinta com o Dó. Como eu avancei em um semitom, seria uma quinta aumentada. Se eu for chamar esse Sol sustenido de Lá bemol, o Lá tem uma relação de sexta com a nota Dó. Então, nesse caso, eu chamaria de uma sexta menor, ou seja, ou quinta aumentada ou sexta menor. Avançando mais um semitom, nós temos a nota Lá. O Lá em relação ao Dó é uma sexta. E nesse caso, como a gente avançou mais um semitom, é uma sexta maior. A nota Lá, ela corresponde ao tom relativo menor em relação ao Dó maior. Só que isso vai ficar para uma outra dica. Avançando mais um semitom, nós temos a nota Lá sustenido ou Si bemol. Esse caso é bem específico, porque eu não chamaria esse Lá sustenido de sexta aumentada. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ela pode ser chamada de Si bemol também. A nota Si em relação ao Dó tem uma relação de sétima, que é uma nota muito importante para fins de funções harmônicas de um acorde. Ou seja, o acorde com sétima é o acorde de dominante, que prepara para cair num outro acorde, concluindo a música ou um trecho da música. Avançando mais um semitom, nós vamos ter a nota Si. A nota Si, em relação ao Dó, é a sétima. Então, nesse caso, como a gente avançou mais um semitom, é uma sétima maior em relação ao Dó. Avançando mais um semitom, nós chegamos na nota Dó, ou seja, estamos repetindo a primeira nota, numa região mais aguda. Quando a gente repete a nota, a gente chama de oitava, uma oitava justa. Esses intervalos que eu expliquei são chamados de intervalos simples, porque eles estão dentro da mesma oitava. O que é uma oitava nesse caso, prof? Certo, Nhonho? Uma oitava é a repetição de uma nota, podendo ser mais aguda ou mais grave. Quando a repetição da nota se dá numa região mais aguda, a gente diz que tem uma oitava acima. Quando a nota se repete numa região mais grave, a gente chama de uma oitava abaixo. É importante entender o conceito de oitava para poder entender os intervalos compostos, que são aqueles que vêm depois da oitava, que no nosso exemplo é a nota Dó. Prof, Diga, Nhonho. então eu posso dizer que de uma nota Dó para uma outra nota Dó mais grave ou mais aguda, eu sempre vou ter um intervalo de oitava justa e assim substantivamente? Isso mesmo, Nhonho. Mas não se diz substantivamente. Como se diz então? Se diz sucessivamente. E como eu disse? Substantivamente. E como é? Sucessivamente. E como eu disse? Substantivamente. E como é? Sucessivamente. Nhonho, para com isso. Essa piada não é sua, tá? Bom, dizia eu que a aritmética... Digo! Os intervalos compostos são aqueles que surgem depois da oitava. Basta seguir a mesma regra dos intervalos simples citados anteriormente. As únicas exceções que não têm utilização prática são as notas que equivalem à terça, que no caso seria a décima, a quinta, que seria a 12ª, e a sétima, que seria a 14ª. As outras todas se repetem, sendo que a nona vai equivaler à segunda, a 11ª vai equivaler à quarta, a 13ª vai equivaler à sexta, com todas as derivações maiores, menores, aumentados ou diminutos. Entendeu tudo, Nhonho? Essa aula foi grande, hein? Foi sim, querido professor. Entendi tudinho. Mas tem outra coisa que está grande agora também. Vê lá o que você vai dizer, hein, Nhonho? É a minha fome, prof. Ai, é que eu tenho muita fome. O que achou que eu ia dizer? Nada não, Nhonho. Deixa pra lá. Bom, gente, eu vou me despedindo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se gostou, aproveita, dá aquele like, compartilha e aproveita para se inscrever no nosso canal. Beleza? Aquele abraço, baixista. Até a próxima, prof. Até a próxima, baixista. Ai, agora sim, vou comer meus 63 sanduíches e meus 37 ovos.